Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é Marcelo Nudel, arquiteto, conforteiro como vocês. Bom, você deve estar se perguntando, cadê a Andresa, né? Calma, calma. Eu não vim aqui para substituir a Andresa. Na verdade, eu tive a honra de ser convidado por ela para integrar o canal, né? Para auxiliar nesse processo de disseminação de conhecimento, trazendo um pouquinho da minha vivência profissional e acadêmica para esse espaço de discussão. Então, a partir de agora, vocês vão me ver com um pouquinho mais de frequência. Espero poder contribuir tanto quanto com a qualidade que a Andresa faz nos seus vídeos e talvez eu possa passar a primeira impressão de que eu sou muito sério, mas calma, eu sou tímido, esse é o meu primeiro vídeo, eu vou me soltando aos poucos. Hoje eu vim falar para vocês sobre fachadas ventiladas. Essa, na verdade, é uma questão que surgiu em duas perguntas que vocês fizeram para a gente, e eu resolvi compilar essas duas perguntas em um vídeo só para começar a discutir esse assunto com vocês. A primeira pessoa que levantou essa questão foi a Bruna Cabral. Obrigado, Bruna, pela sua pergunta. Ela falou, olha, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre fachadas ventiladas. Tá? E a Júlia Braga, através do YouTube, ela também mencionou de uma outra forma essa questão, dizendo o seguinte, bom, a minha dúvida é a seguinte, considerando Belém, o clima de Belém, não é indicado o uso de paredes duplas, certo? Né? Aí ela continua, porque em momentos em que a ventilação não esteja boa, o calor talvez fique preso dentro dessa edificação. Talvez seria mais aconselhável trabalhar com outras questões, ou como a inércia dos materiais, ao invés de fachadas duplas. Bom, obrigado Júlia, obrigado Bruna. Eu vou começar a explicação dessa questão detalhando um pouco mais como é o funcionamento dos ganhos de calor dentro de uma edificação. De maneira muito básica, a gente pode dividir os ganhos térmicos dentro de uma edificação em três fenômenos. O primeiro é chamado de radiação, tá? É quando o Sol incide na fachada vertical ou na cobertura, tá? E esquenta essas superfícies. Tá? Então, o fenômeno da radiação é quando você tem uma fonte geradora de calor, tá? Através de ondas eletromagnéticas, né? Incide sobre uma superfície sólida. Tá? Uma vez que essa radiação incide sobre essa superfície sólida, essa temperatura é elevada e o que acontece é um segundo fenômeno, é o fenômeno da condução. O fenômeno da condução ele ocorre quando há transferência de calor entre um meio sólido e um outro meio sólido em contato físico um com o outro. Quando você tem o aumento de temperatura de uma superfície da parede externa que recebeu essa radiação, a temperatura dessas moléculas sobe. E ela vai passando do meio mais quente para o meio mais frio, de molécula a molécula, nas diversas camadas que compõem esta construção. Então, através do fenômeno da condução, esse calor ou essa energia calorífica passa da superfície externa para a superfície interna do ambiente. E aí inicia-se um outro processo, que é chamado de convecção. É quando do meio físico ou sólido, que é a face interna dessa parede, esse calor passa para um fluido, que no caso é o ar interno. Então o fenômeno da convecção faz com que a temperatura mais elevada da superfície interna da parede passe para o ar interno. Então, resumindo, o processo inicia-se através da radiação, o Sol incide na face sólida da parede, por condução ele é transferido para a face interna dessa parede e por convecção ele passa da parede para o ar. Vamos ver então o que acontece numa situação de fachada ventilada. Na verdade, o que você tem numa fachada ventilada não é um elemento estanque, tá? Então, na verdade, é uma série de elementos separados entre si por uma junta de ventilação. Tá? Essa junta tem cerca de 3 a 10 milímetros, dependendo do fabricante, dependendo do modelo. Tá? A parte superior e a parte inferior elas precisam ser abertas para receber esse fluxo de ar constante
E o que a fachada ventilada então faz, na verdade, é receber toda essa carga térmica de radiação, protegendo a face interna, ou desculpa, a face externa da superfície do teu edifício contra a radiação solar direta. Então esse elemento já não existe mais. O que existe, na verdade, é o aquecimento da superfície externa, por condução, a transferência para a superfície interna, por convecção, a transferência para o ar interno. Esse ar esquenta e as aberturas superiores e inferiores e as juntas de ventilação permitem com que o ar externo esteja sempre em contato com esta cavidade de ar. Portanto, não é uma cavidade estanque. Ao estar em contato, ele está sempre trazendo ar com uma temperatura supostamente mais baixa do que a que ficaria na cavidade, e um fenômeno de estratificação do ar ocorre nesta cavidade. O que é isso? O ar quente tende a subir por ser menos denso, portanto mais leve. Tá? Ele cria uma pressão negativa nesse espaço, tá? Sugando o ar que vem de fora, portanto criando uma pressão positiva. Este fluxo constante de ar, este processo de estratificação, faz com que essa temperatura da cavidade interna fique sempre mais baixa, ou pelo menos em equilíbrio com a temperatura externa, e ao estar em equilíbrio com a temperatura externa, a transferência de calor para esta parede ela é minimizada. Portanto, você elimina a radiação solar direta, o fluxo de ar constante e a remoção desse calor pela estratificação do ar evita ganhos excessivos por convecção e posterior condução para essa superfície, e isso mantém as cargas térmicas que passam do exterior para o interior controladas e, portanto, mais baixas. Bom, então, concluindo o assunto, a resposta a essas duas perguntas é: sim, você deve tirar proveito de uma fachada ventilada, desde que o seu projeto seja adequado e o dimensionamento dessa cavidade ventilada seja adequado. Tá? Eu deixo aqui para vocês algumas dicas práticas para que vocês possam tirar proveito dessas fachadas ventiladas. Em primeiro lugar, lembrem-se que a fachada ventilada, ao interromper o acesso da radiação direta ao seu substrato, ou a fachada, a envoltória da sua edificação, ela é altamente recomendada para locais com alta incidência de radiação solar. Principalmente fachadas problemáticas, como uma fachada oeste, por exemplo, em que é muito difícil controlar com brises, tá? Em que é recomendável reduzir a área envidraçada, tá? Para reduzir os ganhos térmicos pelo vidro. Então, utilizem bastante a fachada ventilada nessas orientações. Tá? É recomendado. As regras práticas que eu deixo para vocês então é o seguinte: em primeiro lugar, dê preferência a cores claras. Como vocês sabem, o aumento de refletância das superfícies diminui a absorção do calor por essas superfícies e, portanto, reduz a transferência de calor por condução para a superfície interna e posteriormente para o espaço interno. Tá? A segunda dica que eu deixo para vocês é o seguinte: verifiquem as condições de construção, porque as juntas de ventilação precisam estar presentes. Em geral, variam aí de 3 a 10 milímetros, dependendo do fabricante, mas verifiquem se de fato isso está sendo implementado na construção. A terceira questão aqui tem a ver também com o distanciamento, né, entre a tua parede e a fachada secundária ou a fachada ventilada, porque é necessário que haja um espaçamento mínimo para que a troca de ar ocorra de forma adequada e para que a estratificação do ar ocorra. Essa dimensão mínima em geral é fornecida pelos fabricantes, mas ela fica aí em torno de 10 a 15 centímetros preferencialmente. Tá? A próxima dica que eu digo é quanto ao material da superfície externa, da fachada que vocês vão aplicar no substrato. Esse material deve ser um material com boas características de isolamento térmico. Tá? Evitem, portanto, chapas metálicas, alumínio, por exemplo, que são grandes condutores térmicos, e deem preferência para materiais
cerâmicos, por exemplo. A grande maioria dos fabricantes das fachadas ventiladas já oferece um material cerâmico, cerâmica extrudada, como padrão. Tá? E a cerâmica ou o adobe são materiais bastante bons do ponto de vista de isolamento térmico. Eles conduzem pouco calor para o interior dessa cavidade. Tá? Deem preferência a esses materiais para reduzir a temperatura desta cavidade interna. Então acredito que se vocês seguirem essas regras básicas e aplicarem essa tecnologia em fachadas que recebem uma alta incidência de radiação solar, vocês vão ter sucesso na redução de temperaturas internas e na redução do consumo de ar-condicionado também. Bom, espero que tenha sido proveitoso, espero que eu tenha tido sucesso na resposta. Obrigado pelas perguntas, continue mandando perguntas. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você achou que foi útil, compartilhe, comente. Vamos continuar esse debate. A gente nunca sabe até onde esse debate pode ir. Então, as perguntas de vocês, e a gente vai procurar responder sempre o mais breve possível, as perguntas de vocês contribuem muito por esse debate. Então, eu faço questão de receber uma grande quantidade de perguntas para continuar discutindo com vocês. Obrigado e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau. Aqui é Marcelo Nudo de novo e eu estou de volta aqui para responder uma pergunta do nosso amigo Gleidson. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre as estratégias de conforto para o clima semiárido. Eu moro na região semiárida, já fiz uma pesquisa voltada para a minha região. Meu projeto de TCC será sobre conforto ambiental em minha cidade. Eu vou aproveitar a pergunta do Gleidson para introduzir uma ferramenta muito interessante e indispensável para qualquer conforteiro. Eu vou fazer aqui uma breve introdução do software Climate Consultant,